Em uma luxuosa mansão de São Paulo, o choro de uma criança esconde um segredo sombrio. Quando a nova terapeuta chega, ela descobre que o maior desafio de seu trabalho não é o menino, mas a mulher que deveria amá-lo. Será que a verdade virá à tona antes que a maldade silenciosa destrua uma família inteira? Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo, seu comentário é muito importante para nós. Os gritos estridentes de uma mulher ecoavam pela imponente mansão no Morumbi. Isabela, com seu diploma de terapeuta ocupacional recém-conquistado e o coração cheio de esperança, parou na porta de serviço, sentindo um arrepio. Ele não para. É impossível trabalhar com essa barulheira. A voz vinha do andar de cima, seguida por um baque surdo. Nossa, que situação! Sussurrou Dona Clara, a governanta, que a recebeu com um sorriso cansado. A patroa está estressada de novo. Patroa? Perguntou Isabela, confusa. Dona Laura, a nova esposa do Dr. Daniel, e o barulho é o Lucas. Mais um grito, agora mais abafado, vindo de um quarto. E o pai dele? Sempre viajando, sempre em reuniões, mal para em casa. Dona Clara balançou a cabeça. Olha, querida, vou logo avisando. Esse emprego não é fácil, não. Isabela subiu as escadas, seguindo o som. No corredor, uma mulher loira e elegante, com um coque impecável, saía de um dos quartos, batendo a porta com força. Seus olhos azuis, antes irritados, suavizaram ao ver Isabela. Você deve ser a nova assistente, certo? Que bom, porque preciso sair. O Lucas está tendo um de seus momentos. Quando ele se acalmar, você pode começar a organizar os brinquedos dele. Laura ajeitou o blazer de grife e desceu as escadas apressadamente. Pegou a bolsa e saiu, sem sequer olhar para trás. O choro abafado continuava. Isabela bateu suavemente na porta. Oi, pequeno. Posso entrar? O som diminuiu. Não vou brigar, prometo. Ela abriu a porta devagar. Um menino de olhos grandes e expressivos, cabelos castanhos claros, estava encolhido no canto do quarto, abraçando os joelhos. Seus olhos estavam marejados, o rosto molhado de lágrimas. O quarto, apesar de grande, estava em desordem, com brinquedos espalhados e alguns livros jogados no chão. Oi, lindo, como você se chama? O menino a olhou desconfiado. Ele não respondeu, apenas apontou para um boneco de dinossauro no chão. Ah, você gosta de dinossauros? Que legal. Eu sou a Bela. Ela se sentou no chão, a uma distância respeitosa. O menino, Lucas, ainda encolhido, começou a balançar o corpo para frente e para trás. Isabela notou a palidez e a forma como ele apertava a barriga. Você está com fome, Lucas? Ele fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Que horas você comeu? Nenhuma resposta. A Laura esqueceu, não foi? Ele balançou a cabeça afirmativamente. Vem, vamos achar algo gostoso para você. Lucas hesitou, mas estendeu a mão. Isabela sentiu um calor no peito. Desceram juntos para a cozinha. Que tal um pão de queijo quentinho e um suco de laranja? Ele fez um pequeno sorriso. Gosto. Enquanto preparava o lanche, Isabela observava Lucas. Ele estava sentado na banqueta, os pés balançando no ar, os olhos fixos nos movimentos dela. Ela cortou o pão de queijo ao meio. Quantas metades eu cortei? Lucas, sem desviar o olhar, levantou 2 dedinhos. 2. Isabela sorriu. Certinho. Você é muito esperto, Lucas. O rosto do menino se iluminou. Era óbvio que ele não recebia elogios com frequência. Ele devorou o pão de queijo como se não comesse há dias. Bela, boa, ele sussurrou, olhando para ela. Você que é bom, Lucas. Muito especial. O coração de Isabela se apertou. A Laura disse que eu... ruim. A Laura está errada, Lucas. Você é um menino lindo e inteligente. E muito, muito especial. Lucas parou de mastigar e olhou nos olhos de Isabela. Naquele momento, uma conexão silenciosa se estabeleceu entre eles. Confiança. Bela, fica, ele disse quase implorando. Vou trabalhar aqui todos os dias, Lucas. Prometo. Nos dias que se seguiram, Isabela mergulhou no mundo de Lucas. O quarto, antes um caos, transformou-se em um santuário de descobertas.
Ela percebeu que Lucas, embora não verbal, se comunicava de formas incríveis. Seus desenhos, vibrantes e cheios de detalhes, contavam histórias. Com um tablet, ele apontava para figuras e palavras, expressando desejos e pensamentos. Isabela introduziu jogos sensoriais, músicas e rotinas visuais, e Lucas respondia com um brilho nos olhos que antes parecia ausente. Ele começou a emitir sons, a sorrir mais, a buscar o contato visual. A mansão, antes silenciosa e opressora, agora ressoava com risadas e os sons suaves dos brinquedos. Laura, no entanto, observava tudo com crescente desaprovação. Isabela, preciso deixar claro uma coisa, ela disse um dia com um sorriso forçado. Lucas é uma criança especial. Ele precisa de rotina, de limites. Se você ficar mimando, vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Você está aqui para cuidar da casa, não para educar o menino. Isabela sentiu a raiva subir, mas se controlou. Entendi, senhora Laura. A ameaça era clara. Laura queria Lucas isolado, quieto, invisível. À noite, quando Daniel chegava do trabalho, Laura pintava um quadro distorcido. Leonardo, o Lucas está ficando muito dependente da Isabela. Isso me preocupa. Ele já é tão... diferente. Se ficar muito apegado a ela e depois ela sair, entende? Daniel, cansado das longas horas na empresa de tecnologia, apenas assentia, mas algo em seu interior começava a se agitar. Ele notava que Lucas, antes recluso, agora o cumprimentava com um pequeno sorriso ou um desenho de um carro de corrida, sua paixão secreta. Isabela, com sua presença calma e sorriso acolhedor, parecia ter despertado algo no filho que ele pensava ter perdido. Um dia, Daniel encontrou Lucas na sala, montando um quebra-cabeça complexo. Lucas, onde você aprendeu isso? Lucas apontou para Isabela, que estava na cozinha. Bela ensinou. Daniel olhou para Isabela, surpreso. Ele é muito inteligente, só precisa de estímulo, ela disse, com um brilho nos olhos. Os médicos sempre disseram que ele teria limitações. Toda criança tem limitações, Sr. Daniel, mas toda criança também tem potencial. Daniel observou Lucas, que agora o chamava para ver o quebra-cabeça completo. Era óbvio que ele estava vendo o filho com olhos novos. Laura, da cozinha, observava a cena com um olhar gélido. A presença de Isabela estava desestabilizando seu plano. Ela precisava agir, e rápido. A guerra estava apenas começando, e Lucas, sem saber, era a peça central de uma batalha por sua própria felicidade. Laura intensificou sua campanha de difamação. Pequenos objetos começaram a sumir pela casa. Um anel, um relógio de pulso, um porta-retratos. Laura, com um ar de preocupação, comentava com Daniel. Essas coisas nunca sumiam antes da Isabela chegar. Será que ela está distraída? Daniel, embora relutante em acreditar, sentia uma pontada de dúvida. Isabela, por sua vez, percebia a frieza crescente de Laura e os olhares desconfiados de alguns funcionários. Um dia, Isabela encontrou Lucas encolhido no quarto, com os olhos vermelhos. — O que houve, meu amor? Lucas apontou para o tablet, onde havia desenhado um cadeado na porta do quarto. Laura trancou. Isabela sentiu um nó na garganta. A criança havia sido castigada por tentar se comunicar com o pai. Quando isso aconteceu? Lucas apontou para o relógio. Manhã. Ou seja, Daniel havia saído para o trabalho sabendo que o filho estava trancado. Isabela abraçou Lucas, prometendo que aquilo não aconteceria novamente. Mais tarde, Daniel voltou para buscar uns documentos. Lucas, ao vê-lo, correu para os braços do pai. — Papai! Trancado! Daniel olhou para Laura, que descia as escadas. — Ele estava fazendo birra, Daniel. Tive que deixá-lo no quarto para se acalmar. Lucas balançou a cabeça. — Não birra. Perguntei. — Papai, não fala. A simplicidade da pergunta de Lucas atingiu Daniel em cheio. Quando foi a última vez que ele realmente conversou com o filho? Laura aproveitou o silêncio de Daniel. Viu como ele é? Sempre questionando, sempre insatisfeito. Às vezes é difícil lidar com ele. Não difícil, Lucas sussurrou. Daniel se abaixou. Claro que não é, filho. Hoje à noite nós conversamos, tá bem? Prometo.
Lucas ficou radiante. No entanto, à noite, Laura já tinha a desculpa pronta. Daniel, Lucas teve um dia difícil, fez birra, não quis comer direito, já dormiu. Ele não estava doente de manhã, sabe como é criança. De uma hora para outra fica indisposto. Daniel subiu apenas para dar uma olhadinha. Lucas fingiu que estava dormindo para não causar problemas para Isabela. No dia seguinte, o rostinho do menino estava triste. Papai, esqueceu. Isabela sentiu o coração apertar. Ele não esqueceu, querido. A Laura disse que você estava doente. Não estava. Eu sei. Sabe por que Laura se mente? Como explicar a maldade dos adultos para uma criança de 7 anos? Às vezes as pessoas fazem coisas erradas porque estão sofrendo, Lucas. Laura, sofre? Acho que sim. Isabela percebeu um padrão. Sempre que Daniel mostrava interesse em ficar com Lucas, Laura inventava uma desculpa. Isabela decidiu ajudar Lucas de outra forma. Começou a ensiná-lo coisas durante o dia. Vamos aprender os dias da semana, como segunda, terça, quarta. Lucas repetiu animado. Isabela ensinou também números, como amarrar sapatos, algumas palavras em inglês. A transformação foi incrível. Em poucos dias, Lucas estava mais falante, mais confiante, mais feliz. Numa quinta-feira, Daniel chegou e encontrou Lucas contando até 20. Lucas, onde você aprendeu isso? Lucas apontou para Isabela. Bela ensinou. Daniel olhou para Isabela surpreso. Ele é muito inteligente, só precisa de estímulo. Daniel ficou observando Lucas, que agora o chamava para ver como sabia amarrar os sapatos. Era óbvio que ele estava vendo o filho com olhos novos. Laura observava da cozinha e não gostou nada do que viu. Naquela noite, Isabela ouviu uma discussão no quarto do casal. Daniel, você está minando minha autoridade. Autoridade ou controle excessivo? As únicas limitações que vejo são as que você coloca nele. A verdade começava a vir à tona, e Isabela sabia que o clímax estava próximo. Laura sabia que estava perdendo o controle. Daniel estava acordando, Lucas estava florescendo, e tudo por causa de Isabela. Era hora de se livrar dela de uma vez por todas. No dia seguinte, Laura ligou para uma amiga. Você conhece alguma agência de cuidadores confiável? Problemas com a atual? Muitos problemas. Preciso trocar urgente. Ela está se metendo onde não deve, influenciando Lucas de forma inadequada. A amiga curiosa perguntou: que tipo de influência? Laura respondeu com a voz carregada de veneno, enchendo a cabeça dele com ideias erradas, fazendo-o questionar minha autoridade. E Daniel está sendo manipulado também. Essa mulher é perigosa. A amiga sugeriu: então demite ela. Laura suspirou. Não é tão simples. Daniel gosta do trabalho dela. Preciso de uma justificativa sólida, algo que prove que ela não é confiável. Laura desligou com um plano formado. Se não conseguia demitir Isabela por motivos óbvios, criaria motivos que Daniel não pudesse ignorar. O primeiro passo seria colocar Lucas contra Isabela. Afinal, se a própria criança rejeitasse a cuidadora, Daniel não teria escolha a não ser demiti-la. Laura sorriu friamente. Ia ser mais fácil do que imaginava. Lucas era apenas uma criança com autismo. Como poderia resistir à manipulação de um adulto determinado? Mas Laura subestimou duas coisas: a inteligência emocional de Lucas e a força da ligação que o menino tinha desenvolvido com Isabela. Na quarta-feira, Laura acordou determinada. Ela esperou Daniel sair e chamou Lucas. Preciso da sua ajuda hoje. Com o quê? Vamos descobrir se a Bela é honesta. Laura tirou um valioso pingente de esmeralda do próprio pescoço. Vou deixar isso num lugar especial. Se ela pegar, vamos saber que ela rouba. Lucas, com seus olhos curiosos, balançou a cabeça. Ela não rouba, Laura insistiu. Vamos ver. Você não pode contar para ninguém, tá bem? Por quê? Porque é nosso segredo. Se você contar, a Bela vai fugir antes de provarmos que ela é má. Lucas ficou confuso, mas assentiu. Laura escondeu o pingente dentro de um livro de histórias que Isabela sempre lia para Lucas. Agora você vai ficar quietinho e observar. Quando Isabela chegou, começou a rotina normalmente. Laura a observava de longe.
Isabela pode organizar a biblioteca hoje? Precisa de uma caprichada. Claro, senhora Laura. Isabela foi buscar os livros. Quando pegou o livro de histórias, o pingente caiu no chão com um tilintar. Que estranho, Isabela murmurou, abaixando-se para pegar. Era exatamente o que Laura queria. Lucas, vem aqui agora. O menino correu para a sala, assustado. Olha só, peguei a Bela roubando. Lucas viu Isabela segurando o pingente, confuso. Isabela, o que você está fazendo com meu pingente? Caiu do livro, não sei como. Como meu pingente foi parar no livro? Não sei, senhora Laura. Eu só peguei o livro e ele caiu. Lucas, você viu a Bela com meu pingente? Lucas olhou entre as duas sem entender. Vi ela com pingente. Então ela roubou. Não, eu não roubei nada. Isabela protestou. Claro que roubou. Estava escondido no livro para você levar depois. Isso não é verdade. Lucas viu você com o pingente, não viu? O menino assentiu, mas estava claramente confuso. Pega suas coisas e sai da minha casa. Senhora, por favor, me deixe explicar. Não tenho que explicar. Ladra não fica na minha casa. Eu nunca roubei nada. O pingente estava no livro. Que conveniente, não é? Isabela olhou para Lucas desesperada. Lucas, você sabe que eu jamais roubaria. Você me conhece. Lucas olhou nos olhos de Isabela e viu desespero genuíno, mas lembrou que Laura disse que era segredo. Eu não sei. Pega suas coisas agora. Isabela pegou a bolsa com lágrimas nos olhos. Lucas, eu vou sentir muito sua falta. O menino começou a chorar quando Isabela saiu. Para de chorar. Você devia ficar feliz. Tiramos uma ladra da nossa casa. Não queria que ela fosse embora. Ela era má, Lucas. Você vai entender quando crescer. Mas Lucas continuou chorando o resto do dia. Quando Daniel chegou à noite, Laura contou a versão dela. Demiti a Isabela hoje. Por quê? Peguei ela roubando meu pingente de esmeralda. Como assim roubando? Lucas viu ela com o pingente na mão. Daniel olhou para o filho. Lucas, o que você viu? Vi Bela com pingente. Onde? Livro. E você viu ela pegando o pingente de algum lugar? Lucas hesitou. Lembrou que Laura disse que era segredo. Não, sei. Como não sabe? Pingente caiu. Caiu de onde? Do livro. Daniel franziu a testa. Laura, o pingente estava no livro de histórias? Estava. Ela escondeu lá. Você viu ela escondendo? Não precisei ver. A evidência estava lá. Que evidência? Se ela escondeu no livro, por que deixaria cair na frente de vocês? Porque foi pega desprevenida. Daniel não estava convencido. Lucas, a Bela parecia estar roubando? Não. Parecia assustada. Assustada. A observação inocente fez Daniel pensar. Onde Isabela está agora? Não sei. Não me interessa. Eu vou procurar ela. Para quê? Para ouvir a versão dela? Daniel, você não acredita em mim? Quero ter certeza antes de acusar alguém de roubo. Laura ficou nervosa. Se você trouxer essa ladra de volta, vou sair de casa. Laura, não é ameaça, é decisão. Daniel olhou para a esposa, percebendo pela primeira vez o tom de ultimato. Por que você tem tanto medo de eu conversar com ela? Não tenho medo. Só não aceito ladra na minha casa. Se ela realmente roubou, não tem problema eu conversar com ela. O problema é você duvidar da minha palavra. Não estou duvidando, só quero entender melhor. Laura percebeu que estava sendo muito defensiva. Está bom, faça o que quiser, mas se ela voltar, eu saio. Daniel ficou pensativo. A reação de Laura estava estranha demais. No dia seguinte, ele decidiu investigar por conta própria. Na quinta-feira, Daniel saiu para trabalhar, mas voltou 1 hora depois, sem avisar. Estacionou longe e entrou pelos fundos. Queria observar como Lucas estava se comportando sem Isabela. Encontrou o menino sentado na sala sozinho, sem brincar com nada. Oi, príncipe. Papai. Lucas correu para os braços dele. Por que você voltou? Laura apareceu surpresa. Esqueci uns documentos. Daniel se abaixou para Lucas. Por que você não está brincando? Não, quero. Por que não? Estou triste. Lucas olhou para Laura com medo. Saudade. Bela.
Lucas, já falamos sobre isso. Laura interveio. A Bela era má. Não, má. Era sim. Ela roubou de nós. Não, roubou. Daniel prestou atenção na convicção do menino. Lucas, como você sabe que ela não roubou? O menino olhou para Laura, dividido. Porque, pingente, não, dela. Exato, por isso ela roubou. Não, Laura, posei pingente em livro. Silêncio total na sala. O que você disse? Daniel perguntou. Laura, pôs lá. Lucas, para de inventar histórias. Laura gritou. Não, inventei. Vi, você, pôr. Daniel olhou para a esposa. Laura, você colocou o pingente no livro? Claro que não, ele está confundindo as coisas. Não, confundi. Você disse segredo. Lucas começou a chorar. Daniel pegou o filho no colo. Calma, príncipe. Conta para o papai o que aconteceu. Laura pôs pingente, livro, para Bela, achar, para dizer que Bela, ruim. Daniel sentiu o sangue ferver. E ela mandou você não contar? Mandou. Disse, era segredo. Daniel olhou para Laura com uma expressão que ela nunca tinha visto. É verdade isso, Laura. Você vai acreditar numa criança com problema mental? Ele não tem problema mental, tem sim, e está inventando para defender a cuidadora. Por que ele inventaria algo tão específico? Porque sente falta da Isabela e quer ela de volta. Daniel colocou Lucas no sofá. Príncipe, vai para o seu quarto um minutinho. Papai precisa conversar com a Laura. Lucas saiu correndo. Laura, me conta a verdade. Já contei. A verdade verdadeira. Laura, você armou para Isabela ou não? Laura percebeu que não tinha mais saída. Eu suspeitava que ela estava roubando. Suspeitava como? Pequenas coisas sumindo. Ela sempre perto. Que coisas? Um brinco, uma caneta. E você achou que testar com seu pingente de esmeralda era boa ideia? Queria ter certeza. E quando ela não pegou o pingente, você decidiu acusá-la mesmo assim. Ela pegou sim, Daniel. Ela achou o pingente porque você colocou lá, mas a intenção dela podia ser roubar. A intenção? Você está acusando alguém por intenção? Daniel estava gritando. Você destruiu a reputação de uma pessoa inocente. Ela estava atrapalhando nossa família. Como? Fazendo Lucas ficar rebelde? Você questionar meu cuidado? Talvez porque seu cuidado mereça ser questionado. Eu cuido muito bem do Lucas. Cuidar bem é usar ele para mentir sobre uma pessoa inocente? Laura ficou sem resposta. Eu vou atrás da Isabela para pedir desculpas e depois vou pedir para ela voltar. Daniel, se você fizer isso, eu saio de casa. Então saia. Laura ficou chocada. Como assim saía? Se você não consegue conviver com alguém que faz meu filho feliz, o problema é seu. Você está escolhendo uma cuidadora ao invés da sua esposa. Estou escolhendo fazer o que é certo. Daniel pegou as chaves. Aonde você vai? Procurar Isabela. E se ela não quiser voltar? Vou entender. Depois do que você fez, ela tem todo o direito. Daniel, se você sair por essa porta... O quê? Você vai fazer o quê? Laura percebeu que tinha perdido toda a influência sobre o marido. Nada. Só vou refletir sobre nosso casamento. Boa ideia. Daniel saiu, deixando Laura sozinha com suas mentiras desmascaradas. Ela subiu para o quarto de Lucas. Sua peste, você contou tudo. Você disse para não contar mentira. Eu disse para não contar o segredo. Mas papai perguntou. E você não podia ter mentido? Não gosto de mentir. Laura olhou para o menino com ódio. Por sua causa eu vou perder meu marido. Desculpa. Desculpa não adianta. Você arruinou tudo. Lucas começou a chorar. Para de chorar. Não resolve nada. Laura saiu do quarto batendo a porta. Ela sabia que quando Daniel voltasse com Isabela, sua posição na casa ia ficar insustentável. Era hora de ir embora. Mas não sem antes dar o último golpe. Se não podia ficar com Daniel, ia se certificar de que ninguém mais conseguiria também. Daniel dirigiu pela agitada São Paulo procurando Isabela. Lembrou que ela mencionara morar num bairro próximo à Vila Madalena. Depois de uma hora rodando, parou num café para perguntar se alguém conhecia uma terapeuta ocupacional chamada Isabela.
Isabela Campos? Perguntou a barista. Sei sim. Ela está ali na galeria de arte, ajudando numa exposição inclusiva. Daniel encontrou Isabela numa galeria vibrante, explicando uma obra de arte tátil para um grupo de crianças. Isabela? Ela olhou e ficou surpresa. Senhor Daniel. Eles se afastaram da exposição. Vim te pedir desculpas. Desculpas? Lucas me contou a verdade sobre o pingente. Laura armou tudo, colocou o pingente no livro para te incriminar. Eu sabia que tinha algo errado, mas quem ia acreditar em mim? Você tem razão e eu peço perdão por não ter investigado antes. Obrigado por acreditar agora. Isabela, quero te oferecer o emprego de volta. Ela hesitou. Não sei se é boa ideia. A senhora... Laura não é mais um problema. Ela saiu de casa. Daniel contou tudo o que havia acontecido. A confissão de Laura. A decisão de se separar. Eu não quero apenas que você volte como cuidadora de Lucas, Isabela. Eu quero que você seja parte da nossa família. Lucas precisa de você. Eu preciso de você. Isabela sentiu o coração disparar. Ela sempre sentira uma atração por Daniel, mas a situação era tão complexa. Eu preciso pensar. Pense. Mas saiba que Lucas não parou de perguntar por você. E eu percebi o quanto você é essencial para nós. 3 meses depois, a vida da família tinha se estabilizado completamente. Laura havia assinado os papéis do divórcio e se mudado para outro país. A ameaça havia passado, e agora Daniel, Isabela e Lucas podiam focar no que realmente importava: ser felizes juntos. Lucas estava florescendo de uma forma que surpreendia a todos. Na última consulta com o neuropediatra, Dr. Ricardo comentou: o desenvolvimento do Lucas está excepcional. Ele está atingindo marcos que não esperávamos para a idade dele. Comunicação, coordenação motora, interação social, tudo melhorou significativamente. Daniel e Isabela sorriram orgulhosos. O que pode ter causado isso? Ambiente estável, amor incondicional, estímulos adequados e uma terapeuta ocupacional incrível, Isabela disse, olhando para Daniel, que apertou sua mão. E na escola, a professora diz que ele é um dos alunos mais queridos da turma. Mesmo sendo diferente, Lucas perguntou: Príncipe, você não é diferente. Você é especial. Daniel respondeu: especial é bom. Especial é maravilhoso. Em casa, Lucas tinha desenvolvido pequenas rotinas que mostravam como se sentia seguro. Todas as manhãs, ele acordava e ia direto para o quarto de Daniel e Isabela. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Bom dia, meu amor. Isabela respondia. Posso fazer café com vocês? Claro que pode. Na cozinha, Lucas ajudava com tarefas simples, sempre cantarolando baixinho, sempre sorrindo. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Pode. Você vai ter bebê? Isabela e Daniel se entreolharam surpresos. Por que pergunta isso? Porque outras mães da escola têm bebês. E você quer um irmãozinho? Quero, mas só se vocês quiserem. E se tivermos um bebê, você vai ajudar a cuidar? Vou ensinar ele tudo que mamãe me ensinou. Daniel e Isabela se olharam. Eles tinham conversado sobre ter filhos, mas ainda não tinham decidido nada. Lucas, mesmo se tivermos outro bebê, você sempre vai ser nosso primeiro filho. Sempre. Sempre. Uma semana depois, na escola, houve a festa do Dia da Família. Cada criança podia levar os parentes para apresentar para a turma. Lucas estava radiante. Papai, mamãe, venham conhecer meus amigos. Ele os apresentou para toda a turma. Este é meu papai, Daniel. Esta é minha mamãe, Bela. Uma criança perguntou: Lucas, por que sua mãe não parece com você? Porque ela me escolheu. Como assim escolheu? Ela não precisava ser minha mãe, mas quis. Isso é mais especial. A professora ficou emocionada com a resposta. Durante a atividade, cada criança tinha que desenhar sua família. Lucas fez o desenho de sempre. 3 figuras de mãos dadas, todas sorrindo. Mas desta vez, ele escreveu embaixo: Minha família que me ama. Lucas, você escreveu isso sozinho? A professora perguntou. Escrevi, mamãe me ensinou. Oh, ficou lindo. No final da festa, a diretora conversou com Daniel e Isabela. Quero agradecer vocês.
Por quê? Lucas mudou completamente desde que vocês se casaram. Ele era uma criança retraída, agora é uma das mais participativas. Ele sempre foi especial, só precisava de amor, e vocês deram isso a ele. Ele nos deu muito mais. No caminho de volta para casa, Lucas disse: Papai, mamãe, posso contar um segredo? Pode. Eu sou a criança mais feliz da escola. Por quê? Porque tenho a melhor família do mundo. Mesmo nós não sendo ricos, Daniel perguntou. Ricos em quê? Em dinheiro. Somos ricos em amor. É melhor. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Daniel e Isabela conversaram na varanda. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou. De nada. E eu? Só me arrependo de ter demorado tanto para perceber o que realmente importa. Que família não é quem você nasce, é quem você escolhe amar. E quem escolhe amar você de volta? Isabela pegou na mão de Daniel. Sabe o que eu quero para o futuro? O quê? Quero envelhecer vendo Lucas crescer, se formar, talvez casar, talvez ter filhos. Você acha que ele vai conseguir tudo isso? Com o amor que ele tem em casa, ele vai conseguir qualquer coisa, até ser pai, principalmente ser pai. Ele vai ensinar para os filhos dele o que aprendeu com você. O que eu ensinei? Que amor não tem limites, que todo mundo merece ser amado, que família é sobre escolhas, não sobre sangue. Isabela se emocionou. Daniel, obrigada por me deixar fazer parte disso. Obrigado por completar nossa família. Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que tinham vencido a batalha mais importante de suas vidas. Dentro de casa, Lucas dormia tranquilo, sonhando com sua família perfeita. Um pai que o amava, uma mãe que o escolheu e um lar onde ele podia ser exatamente quem era. No criado mudo estava o desenho que ele tinha feito na escola. 3 figuras de mãos dadas, sorridentes, com a frase "Minha família que me ama", escrita com capricho. Era a prova de que o amor verdadeiro sempre vence e que as melhores famílias são aquelas construídas com escolhas do coração, não com obrigações do sangue.